Boa noite. Graça com paz de Jesus enche o seu coração. Que alegria neste dia. Nossa liturgia hoje está voltada toda para as questões da família. A família, o laço bendito que o nosso Deus criou para nos proteger. Lugar onde nós nascemos protegidos, amparados, guardados, onde somos cuidados desde antes de nascer. A bondade de Deus é tão grande que nos coloca cercado de tanto carinho de uma pessoinha tão importante chamada mamãe. Somos alentados, guardados, limpados, orientados. Neste meio, nós aprendemos a desenvolver dons e talentos. A família é um dom precioso. Família é um projeto glorioso de Deus que os homens não têm sabido aproveitar deste meio chamado família. Nossa liturgia, então, hoje versa sobre estas questões com a participação de muitas famílias que compõem a família da Igreja Presbiteriana da Esperança. E nós estamos aqui felizes hoje a lembrar o dia do jovem presbiteriano. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, Mateus 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, versos 16 a 26. Vamos à leitura da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Eis que um jovem, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom existe um só. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai. Vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ah, mocidade! Mocidade, você não sabe tudo que você tem, tudo que está nas suas mãos. Que oportunidade gloriosa! Ser jovem. Ser jovem é ser pujante, é ser força gloriosa, é ser forte em todas as coisas. É ter uma mente radiante. Se você é jovem e é crente, você tem uma mente limpa, um coração fortalecido para viver nos projetos mais lindos que Deus, o nosso Pai, preparou para você e para esta geração. Você deve dirigir o rumo desta geração. Deus te abençoe. Vamos à leitura, vamos ao cuidado do que nós lemos nesse texto. Mateus 19, está chegando o finalzinho aí, Jesus está terminando o ministério e preparando-se para a sua despedida. Na verdade, esse texto fala de um encontro das três grandezas extraordinárias: Jesus, o jovem rico e a vida eterna. Tem coisas mais preciosas do que estas? Todos os homens correm atrás destas coisas e às vezes nem sabem por que estão correndo. Neste lado da vida, dois grandes elementos são buscados: a juventude e a riqueza. Sim, a juventude e a riqueza são as duas condições humanas mais cobiçadas. Pode ser surpreendente ler que o jovem rico conheceu a Jesus
e logo saiu triste daquele encontro. 3 dos evangelhos registram esta história: Mateus, Marcos e Lucas. Mateus diz que era um jovem. Lucas nos informa que era um homem de posição, de muitas posses. Marcos comenta sobre a riqueza deste homem. Marcos, no capítulo 10. Vamos considerar 3 lições a respeito desse texto. Primeiro, Jesus estava nas últimas semanas despedindo os discípulos, eu já disse. Ele havia atravessado o Jordão para passar a região conhecida como Pérea, ao lado oriental do Jordão. Ele voltaria logo em seguida. Foi lá de bate-pronto e voltou para entrar em Jerusalém e confrontar os líderes e então ser rejeitado, ser preso, ser condenado, ser crucificado, morto e sepultado. O jovem se aproxima de Jesus e reconhece sua posição de destaque entre todos os mestres de seus dias. O jovem faz uma pergunta, na verdade, a pergunta mais importante de toda a vida de todas as pessoas. Bom mestre. 3 grandes encontros, 3 grandes valores, 3 grandes objetivos e sonhos. Primeiro, o moço rico se dirige a Jesus e pergunta: bom mestre, que hei de fazer para entrar na vida eterna? Antes de responder a pergunta, você tem a sua Bíblia na mão, vai ver que Jesus frisou o significado das palavras escolhidas por aquele homem. Jesus disse: tu me chamas bom? Não existe bom, senão um só, que é Deus. Jesus busca então trazer à memória a importância de guardarmos a palavra de Deus em primeiro lugar no nosso coração. Ele reconheceu aquele moço ao reconhecer que Jesus era bom, e de acordo com a cultura judaica. Bom é somente Deus. O moço reconhece em Jesus a divindade, a direção, o propósito de Deus ter vindo se encarnar entre os homens. Na verdade, não é só esse moço. A multidão se maravilhava do fato de Jesus falar com autoridade e não. É assim que termina o Sermão do Monte, no capítulo 7. A multidão fica assustada porque Jesus ensina como quem tem poder e não como os escribas. Ele fala com autoridade, ele ensina a palavra de Deus com toda a sua dedicação. A prática das palavras é tão importante quanto saber falar as palavras. Não é pelo muito falar que você se destaca na sociedade, mas é por falar as coisas sábias. No Salmo 119, o salmista diz: as tuas palavras me tornam mais sábio que os meus professores. Aquele moço tivera um berço nobre de muitos cuidados, treinado, habilitado para cuidar dos seus pertences e a fim de deixar riqueza também para os seus familiares com a sua partida. O moço está testando a Jesus. Este era o propósito desta conversa. Não tinha muitos objetivos, mas ele está testando a Jesus, o conhecimento de Jesus. Então Jesus vai direto tratar desta questão depois de fazer-lhe também uma pergunta. Como herdar a vida eterna?
este é o melhor tesouro que um homem pode ter, a vida eterna. Como é que eu faço para herdar a vida eterna? Nesta vida, aquele moço tinha tudo suficiente e mais. A preocupação agora é com a situação mais importante da existência humana, a eternidade. Porque a eternidade não pode ser comprada por nenhum dos valores daqui da terra. E aquele moço, conhecendo as Escrituras, sabia disso. Sabia também que não pode receber a eternidade por familiaridade, por herança da família. Também não podemos receber a vida eterna por méritos humanos. Então o jovem vai direto na ferida e pergunta: Senhor, isto me dói a alma. O que fazer para herdar a vida eterna? Jesus havia ensinado, e por certo, aquele moço teria ouvido, ou teria ouvido os comentários do registro de Mateus aqui mesmo, capítulo 16, versos 25 e 26, que diz assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida eterna é o dom mais precioso. O lugar aonde vamos passar a eternidade. É extremamente urgente sabermos para onde estamos indo. Aquele moço tem uma preocupação. Ele tem muito dinheiro. Ele tem uma situação resolvida. É filho de uma família importante. Porque para ser jovem e rico naqueles dias, era impossível se ele não fosse herdeiro de uma grande herança. Segunda coisa que este texto nos mostra é que a resposta de Jesus vem em forma de uma pergunta. Então Jesus faz a pergunta arguta, que todos devem saber responder. Jesus começou a conversa com este jovem dizendo: o que diz as Escrituras? Você conhece as Escrituras? Sabe o que nelas se contém? Sabe dos ensinos? E o moço disse: mas quais os ensinos da Escritura que são importantes para a vida eterna? Ele sabia. Na Bíblia tem ensino com relação às leis morais, às leis sociais e às leis espirituais. Mas entre as leis espirituais daqueles dias, os fariseus faziam tantas explicações e tantas coisas miudinhas e tantas cobranças, que o moço diz assim: quais os ensinos das leis espirituais ou cerimoniais eu preciso guardar para herdar a vida eterna? E Jesus cita os mandamentos. Os mandamentos foram dados por Moisés aproximadamente 1400 anos antes daquele encontro de Jesus com o moço. Este moço conhecia e guardava os mandamentos. A Bíblia diz que Jesus amou o moço. A sua presteza, a sua prontidão, o seu relacionamento com a palavra era verdadeiro. Ele tinha respeito pelas Escrituras, apesar de estar ali vendido. A Bíblia diz que o caminho para o céu tem regras. E para alcançar a vida eterna não podemos nos desviar do caminho. A obediência aos mandamentos são as regras.
Os mandamentos do Senhor são verdade, são vida para quem os encontra, diz o salmista no Salmo 119. A busca da vida eterna se revela na guarda dos mandamentos. Esta é uma boa atitude. Jesus olhou para o jovem, Marcos 10, versículo 21. É claro, é mais incisivo quando diz Jesus olhou para ele e o amou, quando ele disse: todas estas coisas tenho guardado desde a minha adolescência. Então Jesus dá uma última lição para aquele moço. Sabendo que ele era dono de muitas posses, Jesus diz àquele moço: moço presbiteriano, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e depois vem e segue-me. O novo mandamento nos ensina que a riqueza não é um mal em si. Na verdade, a Bíblia, no seu âmbito geral, mostra que muitos dos homens e mulheres de Deus escritos na Bíblia foram ricos, e alguns riquíssimos. Diz que até nos dias de Jesus, homens e mulheres muito ricos mantinham o ministério de Jesus ou ajudavam nas campanhas de Jesus, no cuidado pessoal de Jesus. No Antigo Testamento, você vai encontrar Abraão, Isaac, Jacó, José, Daniel, homens que ficaram ricos por obedecerem à palavra de Deus. Moço presbiteriano, nem todos os ricos precisam vender todos os bens materiais para servir a Deus, mas todos devem reconhecer os seus bens como ferramentas para glorificarem a Deus e usá-las como princípio de amor ao próximo. Esta foi a regra que Jesus disse para aquele moço: não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo. É a chamada para viver a integridade do Evangelho na sua inteireza, não apenas de um amor etéreo ao Deus Todo-Poderoso, mas também fazer isso se tornar matéria e alcançar o coração do mais fraco, do desvalido, do solitário. Algumas pessoas têm dinheiro, mas não se deixam aprisionar pelo dinheiro. Usam o dinheiro para benefício próprio e para abençoar outros. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não diz que o dinheiro é um mal em si. O dinheiro bem usado glorifica a Deus e honra aos homens. Qualquer pessoa que ocupa, qualquer coisa que ocupa lugar no coração do homem, acima de Deus, acima de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é pecado. A Bíblia diz, neste caso, este homem tinha um pecado. Ele tinha amor ao seu dinheiro, amor aos seus bens. Ele estava tão apegado às coisas que ele possuía que ele não queria abrir mão, ele não quis abrir mão de coisa alguma. E Jesus conhecia o coração dele, e embora Jesus tenha amado aquele moço, Jesus não amoleceu com ele não. Jesus foi em cima e mostrou o que era necessário fazer. Moço presbiteriano, Jesus não abre mão. O nosso Deus, ele não abre mão. Ele corrige, ele disciplina, ele abençoa, ele trata com óleo, ele levanta o fraco. Mas ele não fica feliz com o pecador impenitente. Ele não fica feliz com aquele que ama mais as coisas do que a ele mesmo. Há pessoas que estão até dentro da igreja, que estão até envolvidos no Evangelho, e às vezes são bons crentes, são pessoas boas dentro da igreja, mas no seu coração
Tem coisas que impedem o domínio pleno do nosso Senhor Jesus. E as coisas que impedem podem ser amor ao dinheiro, sexo, bebidas, drogas, jogos de azar, investimento ferrenho na sua carreira, que não sobra tempo para ler a Bíblia, para orar, para buscar a presença do Senhor, para ter comunhão. E a pergunta do moço é: que farei para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus é: cumpra os mandamentos. E se livra destas coisas que roubam o seu tempo, que roubam o tempo de comunhão, que roubam o tempo de comunhão com Deus, com a palavra de Deus e com o próximo. O ponto central deste ensino é que Jesus sempre quer o primeiro lugar na nossa vida. Jesus não abre mão. Ou ele ocupa o primeiro lugar, ou ele não fica em lugar nenhum. Ou ele ocupa o coração inteiro, ou ele não ficará no seu coração. No caso deste jovem, o amor ao dinheiro era tão intenso que ele resolveu ir embora. E você? O que te impede de caminhar firme, altaneiro, alegre, feliz, despojado, com as forças, com os bens, com os talentos, com o entendimento que Deus tem te dado, com a sabedoria intelectual, com a alegria e a pujança das suas forças? O que te impede de servir a Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com seu dinheiro? Muitas pessoas hoje, como aquele jovem rico, são impedidas de servir ao Senhor por causa de escolhas erradas. Podem ser pobres que trabalham tanto que não têm tempo para servir ao Senhor, para meditar e guardar a sua palavra. Podem ser ricos que se orgulham tanto das suas conquistas materiais que não têm tempo para comunhão com o Senhor e com o próximo. Podem ser amantes dos seus corpos, que vivem nas academias correndo de um lado para o outro e não têm tempo para comunhão com Deus. Podem ser amantes de prazeres e ficam tão envoltos nesta busca que esquecem de que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. O jovem era rico, mas queria a vida eterna. E você? Você pode ser rico, pode ser pobre, mas o que você quer do seu futuro? Aonde você vai passar a sua eternidade? Aquele moço, a sua preocupação era: o que eu faço para entrar na vida eterna? E você, o que está fazendo para entrar na vida eterna? Ele seguia a tradição. Guardava os mandamentos, fazia os sacrifícios, frequentava os cultos, fazia as ofertas, entregava o dízimo, mas a sua inquietação, o seu coração não tinha paz, não tinha alegria, não tinha segurança de que o futuro já está determinado. Então ele pergunta a quem pode responder. E você? Por onde tem andado? O que tem feito? Onde está a sua confiança? Onde você vai passar a sua eternidade, moço presbiteriano? Jesus, sempre franco, sempre perto, sempre amigo, sempre de mãos estendidas. Ele não aliviou a resposta para o jovem, nem alivia para mim ou para você. Ele disse: guarda os mandamentos. Ah, Senhor, tudo isso eu tenho feito. Então desfaça daquilo que te aprisiona, daquilo que te afasta de Deus e do próximo. Livra-se disso. Agarre-se a Deus. Siga Jesus.
e ame o próximo de todo o seu coração, de toda a sua alma. Depois de ouvir estas palavras, aquele moço que tinha muitos bens saiu triste, diz a Escritura. Não sabemos o que ele decidiu depois desta reflexão. A Bíblia não trata mais disso, mas sabemos que Jesus não o impediu de ir embora. Jesus não vai impedir você de desligar esse vídeo, de ir embora. Jesus não vai impedir você, mas Jesus quer que você saiba. Ele te ama muito. Ele veio aqui no mundo por sua causa. Ele morreu numa cruz por sua causa. Ele foi sepultado por minha e por sua causa. Ele sofreu o vexame de ser humilhado na cidade, enxotado pela multidão. Por minha causa, por sua causa. E agora, o que eu e você temos a dizer, moço presbiteriano, em nome de Deus? Aquele moço nos adverte a uma situação maravilhosa. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E você já viu qual é a resposta de Jesus. Seguir a Cristo é o melhor propósito nesta vida. Seguir a Cristo é caminhar dia a dia no caminho estreito até entrar nas moradas eternas. Seguir a Cristo é negar o passado e receber um presente melhor. E cada dia, um novo presente. Você tem a vida eterna? Isto é possível aos homens. Assim termina o texto. Os discípulos ficam apavorados ao ouvirem tudo isso, porque havia uma crença de que os ricos, de que a riqueza que os homens tinham era uma bênção de Deus e uma segurança de que os ricos já foram abençoados deste lado. Eles podiam fazer grandes sacrifícios, eles podiam entregar os dízimos, fazer ofertas especiais, e quando eles faziam isso, eles herdariam a vida eterna. Mas o moço rico nos dá algumas lições que você já guardou aí. Eu posso ser rico, dar o dízimo, ser membro da igreja, frequentar a igreja, cantar no conjunto ou no coral, eu posso entregar as ofertas, eu posso fazer campanha missionária, eu posso, mas você viu qual é o personagem que eu estou conjugando sempre? Primeira pessoa do singular. E sabe o que é que eu posso? Morrer e ir para o inferno, se não for a graça de Cristo. Você é um moço, é presbiteriano, conhece a doutrina, sabe que uma vez salvo, para sempre salvo, mas não é uma vez que imagino que estou salvo. Não é uma vez convencido de que estou salvo. Porque o salvo se convence no serviço, no trabalho, de glória a Deus e de abençoar o próximo. Deus te abençoe. Deus te faça bem feliz. Num dia glorioso, como a poesia do hino 386. Mocidade fiel redimida, mocidade que Cristo salvou, inflamada de amor vossa vida, consagrai a quem vos libertou, consagrai a quem vos libertou. Mocidade, mocidade, escutai o convite do Rei. Ele é vida, o caminho, a verdade. Mocidade!
mocidade valente, atendei. Aos que vivem na sombra da morte, na miséria, doença e aflição, proclamai bem vibrante, bem forte, proclamai em Jesus salvação. Proclamai em Jesus salvação. Eis a luta marcante, altaneira, tendo o peito escudado na fé por Jesus, pela sua bandeira. Mocidade valente, de pé, mocidade valente, de pé, mocidade, mocidade, escutai o convite do Rei. Ele é vida, o caminho, a verdade, mocidade valente, atendei. Boa noite. O Senhor te deu a vida eterna, estendeu-a diante de você. Receba a vida, receba a graça do céu. Aplique o seu coração a servir ao Senhor, amando o próximo. Glórias a Deus e serviço ao próximo. Serviço ao próximo como consequência daquilo que Cristo fez por mim e da glória que eu rendo a Deus. Agora, que o próximo seja alcançado por minha voz, por sua voz, por minhas mãos, por suas mãos. Vamos partilhar agora com a família do presbítero Valknaer. Preste atenção e continue adorando e servindo a Jesus.